Evangelho de João, capítulo 4, versículos 20 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 20 a 24. Diz a palavra de Deus: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ó Pai Santo, misericordioso Deus, mais uma vez, Senhor, neste culto que nós oferecemos a Ti, sob a Tua orientação, procurando, ó Pai, seguir o que a Tua palavra nos ensina. Ilumina, Senhor, a mente de todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem, para que possam compreendê-la, para que possam guardá-la nos seus corações. Unge o Teu servo que fala contigo, para que ele humildemente tenha consciência que é apenas um vaso muito importante neste momento, porque foi escolhido por Ti para este momento sublime. Orienta-o, ilumina-o, para que traga a Tua mensagem. Em nome de Deus. Amém. Podem sentar. O que Jesus Cristo responde àquela mulher e a todos nós é que Deus procura verdadeiros adoradores. Toda a Bíblia, meus irmãos, é um relato, um fascinante relato de Deus para nós, para o ser humano. É Deus falando com cada um de nós. É Deus relatando quem Ele é e qual a sua obra para cada um de nós. E nós, na nossa história, desde a queda do homem no jardim do Éden, a partir dali, e ali, Deus começa a procura.
a procura por verdadeiros adoradores, a procura de homens que estejam disponíveis para honrar a sua criação, para cumprir a função para o qual foram criados. Função de honrar e glorificar a Deus. Função de adorar a Deus em espírito e em verdade. E em primeiro lugar, meus irmãos, para quê? Como verdadeiros cristãos, verdadeiros adoradores, nós precisamos definir qual é o nosso alvo de adoração. E só existe uma orientação. Vejam o risco de estarem procurando por aí vários gurus indicando qual a forma de oração. Como de adoração, como adorar. Quando o fascinante relato de Deus através da sua palavra nos dá toda a orientação que nós precisamos e a única orientação que é verdadeira. A quem nós prestamos adoração? A quem a Bíblia deve... A quem a Bíblia nos orienta a prestar adoração? Porque no rádio, na televisão, nos jornais, no dia a dia, nas nossas empresas onde nós trabalhamos, está se prestando adoração a tudo, menos a Deus. No Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 5. A quem devemos prestar adoração, se somos cristãos? Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E no Novo Testamento, em Atos, capítulo 10, versículo 24 a 26. No dia imediato entrou em Cesareia Cornélio, estando esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, quando Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, e eu também sou homem. O verdadeiro servo de Deus não aceita adoração. Ergue-te, porque também sou homem. Em Apocalipse,
no capítulo 22, versículos 8 e 9. João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi, vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele, o anjo, me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Pedro. E a Igreja Católica adora. Eu lembro quando era criança, lá perto de Juazeiro, tem uma cidade chamada Caririaçu, cujo padroeiro é São Pedro. Hoje é São Pedro o nome da cidade. Eu me escandalizava ainda, um menino de 12, 13 anos, como se adorava a alguém que não era Deus daquele jeito. O relato de Deus na Bíblia nos ensina que ele é exclusivista, principalmente no que diz respeito à adoração. Deus não admite nenhum concorrente, nem os anjos. E o anjo diz: adora a Deus. Deus é exclusivo, repito, no que se refere à adoração. Deus não aceita concorrente. Satanás quer ser concorrente, mas não tem chance. Chegou a tentar até o nosso Senhor Jesus Cristo para ver se, de fato, conseguia alguma coisa. E observe a resposta que está em Mateus capítulo 4, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Hoje em dia, meus irmãos, não temos muitas religiões politeístas, mas nós temos a maioria esmagadora dos habitantes da Terra que adoram muitos deuses. Menos o Deus verdadeiro. Muitas vezes, por se acharem intelectuais demais para se submeter a um Deus, então eles adoram muitos deuses. Porque não dá para se submeter a só um. É importante demais para se submeter a um só Deus. E nós estamos vendo toda hora dentro da igreja, o culto à personalidade. Prestem atenção, dentro da igreja, inclusive da nossa igreja presbiteriana do Brasil. Culto à personalidade. Culto ao poder. Culto ao dinheiro. Culto ao prazer. Culto à natureza que foi criada por Deus, mas não ao Criador. Culto à força humana, até aos demônios.
culto às tradições religiosas. E muitas vezes esse culto às tradições religiosas significam uma traição. Acontece como traição ao Deus verdadeiro, que é o único a quem nós devemos adorar. É o nosso único alvo, adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele é espírito. A Bíblia manda, é uma ordem bíblica, não é uma opção que nós temos. Que nós podemos fazer um dia, outro não. É uma ordem. Portanto, a adoração é um dever do cristão. É um imperativo. Quando eu deixo de adorar a Deus com a minha vida, um único dia eu estou em falta com Deus. Quando eu deixo de vir à igreja na qual Deus me chamou para, junto com os meus irmãos, cumprir a ordem de Mateus 10, 22, de Hebreus 10, 22, de congregar, eu estou em falta. Aqueles que não vieram hoje de manhã e não estão viajando, estão aqui, não estão de cama o suficiente que não podem levantar-se. Mas Deus os chamou para se congregar aqui e não estão em falta com Deus. Estão em falta com Deus. Veja o que diz a palavra no Salmo 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Apocalipse 14, 7. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 15, 4. Quem não temerá e não glorificar o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos de justiça se fizeram manifestos. Qual é o propósito de Deus? Qual foi o propósito de Deus ao nos criar? No início de tudo, ao nos salvar em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus nos ensina que esse propósito, ele fez isso para que nós o adorássemos em espírito e em verdade. E em verdade. Então, o que nós aprendemos aqui é que fora da adoração a Deus, nós nos encontramos fora do propósito para o qual fomos criados e redimidos. Fora da adoração a Deus,
nos encontramos fora do propósito da nossa existência. Nos encontramos, por isso mesmo, a ter essa vida sem sentido. Porque muitos estão levando uma vida sem sentido. E muitas vezes estão procurando, no sofá do analista, ou nas igrejas dos falsos profetas, um ânimo para viver. Preste atenção, a sua vida está ficando sem sentido, porque você não é um verdadeiro adorador. Então passe a partir de hoje a obedecer a palavra de Deus e adore-o em tudo que você faz, e você vai ver que a sua vida vai ganhar sentido profundo e você não terá mais nenhuma razão de ficar triste. E qual é o modo de adoração? Qual o modo da adoração? A mulher samaritana aqui, numa tentativa, é isso que muitas pessoas fazem, nós devemos ter muito cuidado quando estamos evangelizando, porque as pessoas tentam fazer isso. O que aquela mulher tentou ali foi desviar o foco do que ela estava tratando com Jesus. O foco da conversa. Ela desviou e começou a falar Jesus sobre uma disputa. Uma disputa que havia entre judeus e samaritanos sobre o lugar certo para se adorar a Deus. Jesus Cristo nos ensinando como nós devemos fazer quando estamos evangelizando alguém, quando estamos falando dele para alguém e tenta desviar o foco da conversa, ele nos ensina que o que nós devemos fazer é chamar de volta ao centro da conversa, ao centro da questão. E Jesus Cristo deixou muito claro que não é a forma de culto, nem o lugar de culto, mas a adoração que acontece no culto, que é importante, que é o centro da questão. E a adoração verdadeira, ele diz, é a adoração a Deus, Criador dos céus e da terra, em espírito e em verdade. E isso pode ser aqui, ali, acolá. A preferência de Deus é que seja na igreja, mas pode ser em casa, pode ser no trabalho. Não é o modo. A adoração não é uma atividade extra na nossa vida, meu. Parece que tudo que nós fazemos é ordinário, menos adorar. Nós levamos uma vida em que a adoração a Deus tem sido uma coisa extraordinária na nossa vida. A Bíblia nos ensina que a adoração para o verdadeiro crente é um estilo de vida. É um estilo de vida do crente. O que isso quer dizer? Veja o que o apóstolo Paulo diz. Isso quer dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Prestem atenção. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus.
seja um verdadeiro adorador. O salmista, no Salmo 103, versículo 1, ele coloca isso, de adoração na vida do verdadeiro crente, é um estilo de vida bem claro. Ele diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. A minha vida, o meu estilo de vida, eu sou cristão, é o tempo todo adorando a Deus. Por quê? Em primeiro lugar, meus irmãos, adoração é santificação pessoal. Adoração é santificação pessoal. Veja o que o profeta Isaías diz. No capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Pelo que, quando estendeis a mão, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Qual é o remédio? O profeta indica no versículo 17, versículo 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa da viúva. E o profeta ainda, no capítulo 59, o profeta Isaías, sobre santidade. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a adoração, em primeiro lugar, é santificação. É nos limpar, é nos purificar, é limpar as nossas mãos, lavar as nossas mãos, purificar o nosso coração e tirar de dentro de nós tudo que for maldade. Em segundo lugar, meus irmãos, além de santificação pessoal, adoração, prestem bem atenção, é reverência. Quando nós entramos na igreja, nós estamos na presença de Deus, porque Ele está aqui. Deus não é mentiroso, Ele disse que estaria e Ele está. Êxodo 3:5. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 20. Nós
ouvimos isso, ouvimos várias vezes escrito no boletim, chamando a reverência quando diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Então, adoração, o modo de adoração é santificar-se. Sede santo, porque eu sou santo. O modo de adoração é temor, é reverência a Deus. O modo de adoração, segundo o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, é intimidade com Deus. Salmo 25, 14. O salmista está dizendo para quem é a intimidade com Deus. Quem, de fato, tem intimidade com Deus. Então ele diz, Salmo 25, 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. E em último lugar, meus irmãos, a adoração é compromisso. É santificação pessoal, é reverência, é intimidade, mas é também compromisso. Aqueles que adoram a Deus o adoram porque estão envolvidos no seu trabalho, no seu reino. Porque estão engajados nesse exército da salvação. Depois que Moisés esteve na presença de Deus, o que foi que ele fez? Depois de descalçar as sandálias dos seus pés e adorar a majestade do Criador, o que foi que Moisés fez? Ele tomou o cajado e ficou parado? Não, tomou o cajado e foi libertar o povo de Deus. Como instrumento nas mãos de Deus. Ele foi para a tarefa que ele estava resistindo em ir, mas ele obedeceu. Por que você ainda está resistindo em começar a ser um militante nesta seara? Por que você está resistindo? Alguns, inclusive, estão resistindo até em vir para a igreja. E você, porque está resistindo a trabalhar, a se envolver, a ter compromisso? Aqueles que de fato têm intimidade com Deus, até nosso Senhor Jesus Cristo. No exercício da sua missão aqui no mundo, nós lemos várias vezes, mas um texto que nós temos lembrado agora é Marcos 1, 35. Marcos 1, 35 a 39. Onde Jesus levanta-se de madrugada. Diz o texto que ele levantou-se alta madrugada e foi para um deserto para falar com Deus, para orar. Mas ele não fica simplesmente orando, ele não fica ali naquele lugar retirado. Ele é encontrado pelos seus discípulos mais chegados.
E logo depois daquele momento de adoração a sós com Deus, em intimidade com Deus, Jesus Cristo vai para toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expelindo demônios. Por quê? O que nós aprendemos aqui? É que a verdadeira adoração não motiva ninguém a ficar acomodado. Meus irmãos, o sinal de que de fato nós não somos verdadeiros adoradores é que nós ficamos conformados em apenas cantar hinos, ler a palavra de Deus, ouvir a mensagem. Isso é muito bom. Mas a palavra de Deus diz que ao adorar a Deus, ao ouvir a mensagem de Deus, nós devemos sair da igreja anunciando ao mundo que nós vimos e ouvimos. É por isso que nós devemos ser uma comunidade de amor, para que todos vocês, ao sair daqui, possam anunciar ao mundo a maneira como nós nos comportamos, o que nós estamos vendo na igreja. E a mensagem que nós ouvimos de nosso Deus. O texto deixa muito claro. Deus à procura de verdadeiros adoradores. Depois de ouvir o que você ouviu hoje de manhã, Deus vai encontrar em você um verdadeiro ou uma verdadeira adoradora que se santifica diariamente e tem uma reverência especial com Deus, que tem intimidade com Deus e que tem um compromisso com o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Prestem atenção, meus irmãos. A razão da criação do Presbitério Litoral Norte de Pernambuco, para mim, a principal, foi ocupar o litoral norte de Pernambuco. Prestem atenção. Ocupar o litoral norte de Pernambuco. O que você está fazendo na sua vida, no dia a dia, com vista a ocupar o litoral norte de Pernambuco, com a presença do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós possamos estar ocupando todos os espaços e convocando para ali os verdadeiros adoradores que Deus procura. Prestem atenção. Curvemos as nossas cabeças e pensemos nessas verdades. Ó Pai, que cada um de nós nesta manhã, Senhor, estejamos de fato nos questionando a quem nós prestamos adoração. Será que de fato a nossa vida no dia a dia é uma demonstração que para nós a adoração é um dever? E se nós não adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos em falta com Deus? Ó Senhor, que procuremos nos santificar pessoalmente, diariamente, ser cada dia mais reverente a Ti, Senhor, a Tua palavra, e busquemos, Senhor, intimidade contigo e compromisso com a Tua obra, que nos engajemos a partir de hoje
na obra de plantar igrejas em todo o litoral norte de Pernambuco. Em Cristo Jesus, nós te oramos, hoje e sempre. Amém.